Vamos conversar. Bom dia a todos. Aqui. Então, aqui, pessoal, eu fico muito contente aqui que eu vi passar estudante do segundo semestre. Eu estou dito assim, a sessão anatomoclínica é um aprendizado espetacular que eu acho aqui. Comecei aqui quando entrei na faculdade, né? E é um aprendizado de medicina. É uma sessão integrada. Tem aqui Felipe Fiais, aqui, um estudante, né? Nos ajuda bastante aqui com o resumo dos casos aqui. Obrigado, Felipe, aí, pelo trabalho que você tem feito. E eu tenho, assim, pedido aos professores que estão lá no CS, que estão nas disciplinas básicas, que liberem os seus estudantes uma vez no mês. Você imagina, um estudante está dando histologia, entendeu, Daniel? Está estudando histologia, a gente chega aqui, mostra a histologia normal do fígado e mostra para ele a alteração que está no fígado, a mesma coisa do rim. Eu acho que isso é uma integração importante. Vocês vão assistir hoje, vocês que estão aqui, passar aqui para o segundo semestre, como é importante para o raciocínio de vocês essa sessão, tá certo? Vocês nunca vão esquecer dos casos que você vê aqui, muito importante. E aqui nós vamos ter, eu vou passar para o professor Ricardo, porque essa sessão é a sessão da residência, e ele é o coordenador da residência médica. Então, nós vamos ter aqui a participação da professora Aura Paste. Não, Peste. Não, tudo bem, desculpe aí, ele trouxe uma pronúncia assim diferente. Áurea Paste, né, que é infectologista, né? A gente fica imaginando que o caso pode ser de infectologia, tudo bem, mas não sabe o diagnóstico. Talvez. O Pedro Pomponé, que é da clínica. Cadê o Pedro? Está ótimo aqui. Sempre contribuindo aqui. Professora Rosa Brim, né? Parte da equipe aqui. Rosa Brim está ali, certo? A imagem dela está ali, né? Tudo aqui ao vivo. Lara Isabelle Alves, certo? Da radiologia, né? MR2, né? Está fazendo o segundo ano de residência? Terceiro ano de residência. E uma equipe pesadíssima aqui da patologia. Daniel Atanásio ali, professor do departamento. Geraldo Gileno, contribui muito mesmo. E tem um papel importante, eu já prometi a ele que a gente vai ter uma sessão aqui sobre autópsia minimamente invasiva. Vamos combinar aqui para a gente ter aqui, né? Está ali ao lado do professor Mittermeier ali. Está até com kit de leptospirose ali para diagnóstico, não sei. Talvez, se você falar de uma forma rápida aqui, talvez, mas que vale a pena. Eu acho que a gente conheceu o que é que a Fiocruz, a Faculdade de Medicina, realmente tem desenvolvido, né? E tem, além do professor Geraldo Gileno, já tiveram casos outros aqui de autópsia minimamente invasiva do Couto Maia, que ele fez. E, pela segunda vez ou terceira, não sei, Gil, segunda, Alvarenga. Aqui, então, eu estou achando que vai ser uma excelente. O professor Ângelo já está aqui também, do Departamento de Saúde da Família. Então, vamos lá, né? Ricardo, fique à vontade aqui, você é o organizador de tudo isso aí aqui. Eu vou passar álcool gel aqui, quem for pegar, porque eu estou meio gripado, mas não quis, mesmo doente, eu não quis faltar a sessão, tamanha importância que eu dou. E fiquei contente porque os estudantes ali, primeiro ano, meu semestre, estão presentes. O pessoal da cardiologia está chegando, que é o pessoal mais presente na sessão. Me desculpe eu fazer essa propaganda. Aqui, até o doutor Ângelo nos honrando aqui. E estão chegando ali. Pronto. Porque eles estavam em assistência. Professor Roque, professor Cristiano. Todos os demais colegas já foram cumprimentados. E para a gente adiantar, eu vou passar para Pedro. E eu vou pedir que todos sejam concisos. Tá certo? Porque aí a gente vai ter mais tempo. E eu não quero reclamação da patologia, porque às vezes os clínicos se alongam muito, aí quando chega na hora da patologia é 5 minutos só. Então, vamos ser concisos. Todos podem perguntar, tal, mas é bom ter direcionamento. Pedro.
Boa. Sou Pedro, R2 da Infectologia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar um caso clínico, né? Que foi um caso clínico... É um caso clínico interessante que eu acho que dá muito pano para manga para destrinchar diagnósticos diferenciais e tudo mais. Então, se trata de um paciente de sexo masculino, 55 anos, pardo, casado, pescador, natural de Santarém e procedente de Salvador. A queixa principal foi dor no corpo e febre há 6 dias. A história da moléstia atual é um paciente que refere que há 6 dias iniciou o quadro de mialgia, cefaleia, febre não aferida. O quadro evoluiu com náuseas, vômitos e dor abdominal há 4 dias, notando também pele e conjuntivas de coloração amarelada. Buscou serviço de emergência da unidade de pronto atendimento há 2 dias, devido piora clínica, com redução do débito urinário, urina escurecida e tosse seca. Após breve internamento na unidade de pronto atendimento, foi regulado para a unidade de terapia intensiva do Instituto Couto Maia, apresentando-se vigil e orientado, estável hemodinamicamente, sem necessidade de drogas vasoativas, taquipneico, em uso de suporte de O2 através de catéter nasal, 4 litros por minuto. Nos histórico patológico pessoal, né? Paciente hipertenso em uso de losartano e amlodipino, negou internamento, alergias ou cirurgias pregressas. Hábitos de vida, ex-tabagista, 20 maços ano, abstêmio há 10 anos. Consumo esporádico de álcool, tem 2 cachorros, um gato, 15 galinhas em casa. É pescador e periodicamente se alimenta de frutos do mar. Viagem semestral a Santarém para visitar familiares. Histórico familiar, mãe portadora de anemia falciforme, falecida de complicações da doença de base, pai hipertenso e diabético, falecido em decorrência de acidente vascular encefálico isquêmico. No exame físico, um paciente taquicárdico, frequência de 114, com um ataque apneia de 26, uma pressão limítrofe 96 por 65, uma temperatura de 37,1, saturando 93% em uso de catéter nasal, 4 litros por minuto. Regular estado geral, alerta, lúcido e orientado no tempo e espaço, nutrido, hidratado, corado, cianótico e quitérico, 4 cruzes em 4. Neurológico, vigio, orientado no tempo e espaço, ausência de paralisia de pares cranianos, força preservada nos 4 membros e reflexos osteotendíneos ativos. Cabeça e pescoço, conjuntivas ictéricas, com sufusão hemorrágica à esquerda e cavidade oral com ausência de unidades dentárias e presença de petequias em palato. Aparelho cardiovascular, bolhas rítmicas, normofonéticas e sem sopros, e aparelho respiratório, murmúrios vesiculares presentes e bem distribuídos com estertores crepitantes em bases. Abdômen plano, com ruídos hidrários presentes e bem distribuídos, pouco tenso e doloroso difusamente. Hepatosplenomegalia dolorosa a 2 cm do reboto costal. Edema de membros inferiores, 1 cruz em 4. E aí foi admitido, né, e foi solicitado os exames laboratoriais, em que foi evidenciado uma anemia microcítica de 10,9, um leuco de 46.970 às custas de segmentados, 88%, e com desvio, né? Plaqueta 16.000, ureia de 366, creatina de 9, potássio de 4,8, sódio de 129, fósforo de 5,5, cálcio sérico 7,8, magnésio 2,3, albumina 2,4, bilirrubina total 23,4 às custas direta, TGO de 105, TGP de 69, LDH de 883, gama GT de 381, fosfatase de 136, PCR de 14, RNI de 1,4, TTPA de 28 e CPK de 1.800. Sorologias, tanto para hepatites virais, sífilis e HIV negativas, e as hemoculturas negativas. Isso. Hemocultura colhida. Bom, baseando nesses achados clínicos e achados laboratoriais, é possível evidenciar que, de dados objetivos, a gente classificar o paciente nas síndromes, né? Uma síndrome ictérica febril. E dentro das síndromes ictéricas febris, na infectologia, a gente abre uma gama de diagnósticos diferenciais. É para abordar essa gama agora ou discute? Pronto. Eu queria... Você me permite aqui? Ok. Então, repare só aqui, porque eu vi ali, natural de Santarém e vem de Salvador. Ele esteve em Santarém tem pouco tempo? Ele tem uma viagem semestral
Tem um outro ali. Na história acolhida, é um paciente que tem uma viagem semestral para Santarém. Nos últimos meses ele foi. Especificamente, esse dado não foi evidenciado na história quanto tempo foi, mas semestralmente ele vai e nos últimos 6 meses ele tinha comparecido sim a Santarém. Tá bom. Eu posso assim até colocar porque... ele tinha no mês anterior, porque não tem muito tempo assim. Não tem muito tempo. Nos últimos 6 meses ele tinha comparecido, no último mês não. Certo, tá bom. Depois eu vou até colocar, porque eu tenho uma suspeita forte para esse paciente, que não teria nada a ver com Santarém, mas eu acho que é importante, porque lá é no Pará, né? Isso. É no Pará. Então, eu acho que a minha justificativa, que não seria a minha primeira suspeita, certo? Mas eu acho que é uma área que você tem que pensar em malária também, e eu acho que porque malária é falcíparo, pode dar um quadro muito grave também. É por isso aí, né? Não era a minha primeira suspeita, devo dizer para vocês, não vou dizer agora, porque eu quero a participação de todas as pessoas. Mas sempre que a gente vê um quadro que a gente pensa na possibilidade de infecção, a professora Áurea vai colocar isso com certeza, a gente tem que perguntar essas questões, onde é que ele andou, né? Contatos que pode ter com doenças transmissíveis, a razão minha né? E a professora Áurea ela colocou lá Santarém, a gente tem que onde é que fica Santarém? Santarém fica no Pará, né? Então você tem que se pensar, né, nessas questões também. Alguém gostaria, né? Posso colocar para a plateia agora? Alguém gostaria de expressar o que é que chama atenção nesse caso e de possibilidades diagnósticas? É só para fazer uma traduçãozinha para os estudantes, né? O que é que chama a atenção? É um senhor que a gente já viu, um antecedente epidemiológico de Santarém, e ele é pescador. Ele tem um quadro febril, com icterícia e sintomas gerais. E no exame da admissão, que já chama a atenção ali, que ele tem plaquetopenia, tem elevação de CPK e tem colestase. Ele tem bilirrubina muito elevado, com pouca alteração em transaminase. Um leucograma de 46 mil. E a ureia creatina foi quanto, lembra? Creatina de 9, ureia de 366. Pronto. Então tem insuficiência renal franca, deve ser aguda. Então o paciente, assim, de uma maneira geral, a primeira leitura que eu faço é que é um paciente que está infectado, tem colestase e ele tem disfunção orgânica múltiplas. Plaquetopenia, colestase, insuficiência renal. Alguma pergunta, observação? Porque Pedro vai colocar a suspeita deles, mas vocês podem... Você tem alguma informação sobre... Ele é pescador de que e aonde? Água doce, água salgada? Você tem essa informação? Ele é pescador de que e aonde? Ele era pescador aqui em Salvador e era pescador de água salgada. Perfeito. Esse é um antecedente epidemiológico... Foi visto. Não, isso pode dar alguma pista, porque às vezes você está no mês de chuva, por exemplo. Também em Salvador a gente tem uma relação muito forte com a densidade pluviométrica e alguma doença que eu estou pensando na possibilidade dela aqui. Esse internamento foi em meados de maio. Meados de maio, né? Meados de maio. Eu tenho até uma curva assim no trabalho, né? Eu acho que é o mês que tem, né? Janeiro, fevereiro, às vezes pode ter chuva. Por ali, mas tem um pico, mas o ano inteiro a gente pode ter. Tem que saber se choveu 2 semanas antes, né, para pensar em algumas condições, né? Eu tenho se tratando de um quadro de síndrome febril. Eu sei que já tem o adicional da colestase, mas por que não foi pedido exame para arbovírus? Ele chegou lá no Couto, geralmente esses exames levam para o LACEN. Então, inicialmente, essas sorologias iniciais foram realizadas no hospital. Teste rápido, as sorologias que precisam do LACEN, eu vou mostrar após. Foi coletado. Tem teste rápido, mas lá não tem. Só tem um exame importante no paciente com antecedente epidemiológico dele, que é exame direto
da lâmina do sangue, não é? Porque a possibilidade de malária, como o professor já falou. Surgiu aqui uma coisa que eu não sabia, você mostrou ali. Seria interessante saber por que você falou que ele tem antecedentes familiares de doença falciforme? Pai e mãe ou só a mãe, né? Está certo, ele podia ser traço. Mas eu acho que isso é interessante colocar, porque a gente já viu aqui, nessa sessão anatomoclínica mesmo, pacientes que tinham traço falciforme, mas que tinha Covid, por exemplo. E fez um quadro vascular incrível. Exatamente. E eu estava até conversando com o Geraldo, que a gente já viu o caso também do Couto Maia, né? De um paciente, inclusive, fez cegueira, na verdade, que tinha, né, uma alteração vascular importante, globo ocular, e era um paciente com leptospirose, mas que tinha traço falciforme, entendeu? De forma que se me colocasse esse dado ali antes dessa história familiar dele, eu tinha colocado isso, não sei, uma possibilidade de uma coisa mais grave de aparecimento da doença pela presença do traço falciforme. Professor, só fazendo uma contribuição rápida também, em relação às suspeitas diagnósticos, né, que acho que já levantaram algumas aqui das síndromes febris ictéricas, né, levantamos leptospirose, né, tendo em vista, enfim, a possibilidade de exposição em qualquer local. Levantaram também malária, mas também pela exposição no Pará, acho que é importante levantar também febre amarela, querendo ou não, acho que é uma hipótese diagnóstica a ser considerada pela exposição epidemiológica do paciente. As hepatites virais acabaram aí sendo negativas, né, nessa investigação inicial, mas, de qualquer forma, acho que deve ser levado em consideração. Mas outro que eu gostaria de acrescentar também, para deixar no pool de diagnósticos diferenciais, por mais que o paciente não tivesse tantos achados assim para pensarmos nisso, é que ele tem, querendo ou não, uma insuficiência renal, que até então a gente aponta aí como insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, né? Injúria renal aguda com icterícia, paciente também com a plaquetopenia, me considerem a possibilidade de síndrome hemolítica urêmica, por mais que o paciente não tivesse antes uma diarreia para a gente pensar em Shigella, uma diarreia para pensar em um E. coli, né, por exemplo, com a cepa que poderia levar à síndrome hemolítica urêmica. E gostaria de trazer uma dúvida para quando a doutora Aura for discutir. Caso, acho que não é a situação, mas caso o paciente tivesse anemia falciforme e ele tivesse contraído, por exemplo, uma arbovirose, como o dengue, essa seria um ponto gatilho suficiente para que esse paciente conseguisse abrir uma crise hemolítica e justificar os sintomas de uma arbovirose mesmo, mais a hemólise justificaria a icterícia? Tem essa correlação? Presidente. Me chamo Felipe Fies, como o professor Antônio Alberto falou no início da sessão. Sou estudante agora do 12º período, atualmente no rodízio de ginecologia, mas dando uma fugidinha aqui para a clínica. Bom dia, sou Maria, nefrologista aqui do UPS. Faltou especificar ali realmente a questão da bilirrubina, se é direta ou indireta, né? O quanto aí de bilirrubina direta. É claro que numa síndrome ictérica febril com uma IRA, né, e pró-réu é IRA até que se prove o contrário, a gente sempre pensa em doenças infecciosas, mas como o Felipe lembrou, lembrar das outras causas também, né, tanto infecciosas bacterianas, endocardite, quanto doenças autoimunes, as hepatites também medicamentosas, rabdomiólise, que pode fazer um quadro. Agora, pensando nas infecções que foram citadas, né, de arbovírus, febre amarela, tudo que chama atenção é essa leucocitose, realmente muito importante, que aí já puxa a gente mais para pensar em leptospirose, que comumente faz esse quadro, né? Às vezes até com reação leucêmica. E outra coisa também da história clínica, que é o que a gente aprende e que realmente que o início da leptospirose é bem marcado, né, como esse paciente. Realmente o paciente sabe aquele dia, não é uma coisa que vem com um pródromo, né, como foi pela história. Né. Quando eu fui plantonista do Couto Maia, e o paciente disse, olha só, começou ele dizia, a dor de cabeça começou 15 horas, tal. Ele sabia a hora. Só para lembrar uma coisa, lembrar da via biliar do paciente, né? O paciente tem um quadro colestático e evolui com essa resposta inflamatória, pensar que pode ser colangite. E só em relação à questão da hemólise e paciente, porque ele tem traço falcêmico. Se a mãe dele tem anemia falciforme, ela é SS, então ele tem traço falcêmico. Tem até um relato de caso de um soldado em situação extenuante
dele fazer hemólise. Então, a gente aprende que traço falcêmico não dá problema. Continue achando isso. Mas no paciente tão grave, às vezes pode ser um componente adicional. Mas a Áurea pode dar opinião em relação à infecção. Muito obrigado. Sim, Felipe, sim. Desculpa. Você está certo, né? Um traço falcêmico é um gatilho, várias coisas pode desencadear a possibilidade de um quadro bem mais grave do que o habitual, né, para síndromes comuns num paciente não falcêmico e também não com traço falcêmico. Eu acho que a gente trouxe esse caso porque esse paciente foi submetido a uma necrópsia minimamente invasiva lá no Hospital Couto Maia, e esse também é o diferencial desse caso, né? Mas, com muita frequência, esse perfil de paciente com febre, mialgia, cefaleia, chega nas UPAs. E esse primeiro atendimento, muitas vezes, não é considerado adequadamente, não orientado adequadamente, e o paciente evolui de um quadro. Será que, se ele tivesse ido, né, mais precocemente à UPA, dada a orientação adequada, ele teria tido essa evolução? E aí a gente alguém falou da epidemiologia. Epidemiologia, para infectologia, é quase tudo. Então, assim, sejam bem detalhistas em relação à epidemiologia, né? O que ele se expôs, a profissão, a viagens, né? a atividade laboral de fato, para que a gente possa ter uma associação com exposição e poder pensar num diagnóstico mais plausível. Num quadro inicial era febre, mialgia e cefaleia. Então, dengue, né, as arboviroses entram mesmo como um diferencial, só que ele evoluiu de um quadro, né, que ele não procurou assistência médica logo no começo, ele foi piorando, e aí ele foi, então, para procurar a unidade, quando ele já estava com oligúria, ictérico, e ele foi internado e transferido para a UTI. E ele teve um desfecho muito rápido também, né? Mas o que chama a atenção é a leucocitose, como Maria colocou, né? Isso aí para a arbovirose já sai um pouco da possibilidade. Malária é uma possibilidade, mas ele teve em Santarém há mais de 2 meses, então é pouco provável. O tempo de viagem ali, o tempo de exposição e o retorno para falcíparo, isso é importante. Apesar de que para o Vivax você pode ter períodos mais longos saindo da área endêmica e até reativar anos depois, fora já da área endêmica, mas habitualmente não seria um quadro tão grave quanto esse paciente apresenta aqui, né? Febre amarela, que é outra possibilidade também que a epidemiologia é fundamental, histórico de vacinação, e eu reforço aqui a necessidade da gente estar orientando os nossos pacientes à vacinação, encaminhando os nossos pacientes para a vacinação. A gente tem mais de 30 doenças preveníveis por vacina, e é o papel do médico. O médico faz uma grande diferencial na orientação às vacinas, e então febre amarela é uma possibilidade. A gente não sabe o cartão vacinal desse paciente, mas hoje a gente está com poucos casos, né, de febre amarela, teoricamente, e a exposição dele não é uma exposição a florestas. Então, acho que esses diferenciais, esses diagnósticos inicialmente são os que a gente pensaria, mas eu acho que a gente vai abrir para outros diagnósticos. Eu não sei se querem perguntar alguma coisa, mas eu acho que vocês perguntando a gente vai poder ser provocado e ter uma resposta. Concordo. A gente tem muita coisa aqui para diante. Áurea, porque você colocou a questão do diagnóstico precoce, tá certo? Sim. Então, eu queria ouvir o seguinte, porque nós fizemos um ensaio clínico lá no Couto Maia, foi inclusive da tese de Everaldo, né? Isso. E que nessa fase que o doente chega no Couto Maia, a antibiótico terapia parece não ter muita influência no caso. Mas tem vários estudos mostrando de que precocemente, inclusive tem, por exemplo, estudos em Cuba, se não me engano, não me lembro da época que eu fiz as revisões, mostrando que mesmo antes de você ter o diagnóstico de certeza, se você realmente começa ali a antibioterapia, o paciente na fase inicial pode ter alguma efetividade do tratamento. Não sei se você compartilha ainda, agora, isso já tem algum tempo que a gente trabalhou com isso, lá no Couto Maia. Ainda. Se ainda é. Eu queria que você comentasse essa coisa do tratamento, claro, que tem várias coisas no tratamento quando chega no Couto Maia, que é realmente muito importante. Tem a questão da diálise, que discutia muito se precoce, se teria algum efeito e tudo mais. Né? Eu quero que você pode falar mais no final, mas eu já estou colocando isso para não perder essa questão que você falar. Pensar na doença, entendeu? E essas doenças que a gente... Né? Exatamente. E em algum outro momento da sua fala, você pode colocar isso aí. Tá bom. A evolução.
Na noite do mesmo dia da admissão, o paciente evoluiu com insuficiência respiratória hipoxêmica, com necessidade de intubação orotraqueal, procedimento realizado, induzido com etomidato e rocurônio, sem intercorrências. Por volta das 2 horas da manhã, o mesmo evoluiu com parada cardiorrespiratória em ritmo de fibrilação ventricular. Apesar das medidas de suporte avançado de vida cardiovascular, o paciente evoluiu com óbito às 2h40. E aí, as hipóteses diagnósticas que a gente abordou, acho que foi muito bem discutido, mas assim, só para considerar como foi o meu raciocínio, a doutora Áurea e o doutor Barberino, que me orientaram. É uma síndrome ictérica febril, assim, passando um pouco de forma bem sucinta, porque já foi bem discutido, uma síndrome ictérica febril. E nas síndromes ictéricas febris a gente pensa, como foi citado, leptospirose, né, fazendo a síndrome de Weil, dengue com sinais de alarme, né, febre amarela, malária, colangite e hepatite, né? Lá não tem que levar para o LACEN, a hepatite A também, que foi a única que... Outra, se considerar uma síndrome, né? Uma injúria renal aguda Cadigo 3, e aí lembrar, ele é pescador, tem um consumo de frutos do mar, pensar em RAF, apesar de não causar icterícia e tudo. É só tentar destrinchar para a gente tentar achar o conjunto de sinais e sintomas em comum. Leptospirose também entra como causador de injúria renal aguda. A malária, principalmente malária por falcíparo, às vezes causa um quadro bem grave, causando injúria renal aguda, disfunção de múltiplos órgãos. E um paciente com sepse também vai causar injúria renal aguda. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, lembrar que a leptospirose na síndrome de Weil causa hemorragia alveolar. Um paciente com insuficiência renal, às vezes está hipervolêmico, vai se apresentar com congestão pulmonar e pode causar hipoxemia, insuficiência respiratória. E um paciente com sepsis pode se apresentar com quadro de SARA. Então, levando em consideração isso, o fato dele ter procedência, ter naturalidade, na verdade, de Santarém, foi levado em consideração, mas a cronologia deixava um pouco de lado tanto a questão da malária quanto a questão da febre amarela. De fato, a colangite precisava de de ultrassom abdominal, mas assim, foi um paciente que evoluiu de uma forma fulminante e acabou falecendo antes. A dengue, a gente tem epidemiologia muito forte para a dengue aqui em Salvador, seria a sorologia, e aí as sorologias a gente vai discutir mais adiante. E RAF, está faltando muitos sinais e sintomas para fechar RAF, né? RAF é mais uma rabdomiólise mesmo, relacionada a consumo de frutos do mar. Mas, basicamente, é isso aí, nas hipóteses diagnósticas. Aí eu vou passar a bola para o pessoal da rádio. Eu tenho um comentário antes da... Eu tenho uma impressão... Desculpa. Ficar de pé, né? Eu sou patologista, mas trabalho com essas doenças, arbovirose. Tem o CREMEB. Veja só, eu tenho a impressão que quando vocês discutiram, fizeram os comentários clínicos, em que ele trabalhava, eu acho que a gente tem que colocar outras coisas. Eu acho que uma cidade, hoje, se for situações da leptospirose, por exemplo, se for o caso, né, eu acho que tem que fazer outras perguntas. Tem que ter outras perguntas na clínica. A leptospirose não está mais no campo. A leptospirose está aqui na cidade de Salvador, no Rio de Janeiro, em Recife, o maior número de casos em São Paulo. Então, com essa transição demográfica, eu estava vindo para cá, chuva. Se tiver uma chuva forte e vocês saírem com o carro chique de vocês, e o carro ficar alagado e botar o pé na água, você pode se infectar. Tá? Então, eu acho que é fundamental ter essa compreensão. Eu acho que, por muitas vezes, quando eu falo de leptospirose, eu fico dessas doenças, hepatites. Eu perdi um pai quando eu tinha 19 anos, estudando medicina, e que morreu aqui dentro desse hospital, vindo do Couto Maia, e a suspeita era, na época, hepatites, naquela época não A, não B, porque tinha testado para A e para B, deu negativo, que é hepatite C, na época não tínhamos o teste, e a outra seria a leptospirose. Né? Mas, eu vendo agora a situação, na maioria dos casos, chamar a atenção, já que são estudantes, quando a gente está dentro de uma epidemia de dengue, todo mundo pensa em dengue. Aí não trabalha um pouco mais, não se questiona mais. Ou quando tem uma arbovirose, que é chikungunya, ou zika,
Então, eu acho que a gente tem que correr atrás, viu? E procurar saber se o indivíduo teve, eu acho que alguém falou aí, um contato recente com água, se for, eu acho que é saber se o alagado, se ele botou o pé na lama, se ele foi limpar a casa dele, lá o quintal. Eu acho que é fundamental o parquinho, né? E se ele estava pedalando bicicleta e ele caiu dentro do esgoto. Foi investigado essa questão de exposição à água de chuva, enchente, não foi evidenciado nenhum fator epidemiológico. O que foi atribuído foi o fato dele ser pescador, estar todo tempo em contato, e foi um mês de chuva, em maio. Perfeito. Eu acho que tem muita coisa clínica ainda para discutir, mas senão a gente não vai dar vez para a radiologia, que vai falar aqui agora, e depois a patologia. Só lembrar que tinha pouca elevação de transaminase para pensar em hepatite, né? Muito pouca agressão hepatocelular. E uma outra coisa curiosa de leptospirose é pedir sumário de urina. Não sei, Maria. Sumário de urina costuma ser rico. Né? E uma coisa que chamava atenção na época, eu já trabalhei no Couto Maia, como eu falei, do paciente com insuficiência renal aguda com leptospirose, que a insuficiência renal inicialmente era poliúrica. O paciente chegava a fazer hipopotassemia. Você tinha que dar volume e dar potássio para o paciente em franca insuficiência renal. Isso é curioso. E a propósito, Maria, quem instalava a diálise na época do Couto Maia era o próprio plantonista, que pulsionava o peritônio e passava o catéter. É tempo selvagem, né? Uma coisa engraçada é que eu sou radiologista hoje, mas eu também já fui interna do Couto Maia, e uma coisa que chamava atenção é que a icterícia da leptospirose era a icterícia vermelha. E na descrição falava de uma hemorragia de conjuntiva. Mas, para mim, que sempre fui ligada na coisa da imagem, a icterícia da leptospirose era uma icterícia vermelha, assim, rubínica. Né? Então, era diferente do que era o restante. E uma outra coisa é que a mialgia era uma mialgia principalmente em batata da perna. Foram as duas lembranças que eu levei do meu estágio de infectologia. Mas agora eu estou do lado da radiologia, só o preto e branco. Bom dia, meu nome é Lara, sou residente do 3º ano de radiologia do programa aqui do UPS, e eu vou iniciar falando dos achados de imagem desse paciente. Nós recebemos a imagem do paciente, só que elas não estavam em DICOM, então eu não trouxe aqui, mas eu vou pontuar os principais achados que a gente tem e colocar os principais achados da hipótese diagnóstica que estamos pensando diante do caso que Pedro apresentou. Então, vamos lá. Para essa hipótese que nós estamos pensando, eu elenquei em ordem de prevalência. As opacidades com atenuação vidro fosco são as mais prevalentes, seguidas dos nódulos do espaço aéreo, nódulos em vidro fosco, consolidações, pavimentação em mosaico, espessamento dos septos interlobulares e derrame pleural. Eu vou ilustrar cada um deles e explicar um pouquinho como que funciona. O paciente em questão, nas imagens que nós recebemos, tinha opacidades com atenuação em vidro fosco, que se apresentam na imagem de tomografia dessa forma. A gente tem um aumento da atenuação. Obrigada, doutor. Um aumento da atenuação, o que é que significa na tomografia? A gente enxerga em escalas de cinza. Então, o pulmão é para ser mais... Tem laser? O padrão que a gente espera normalmente na tomografia é estar um pouco mais próximo dessa coloração aqui. Quando temos opacidades com atenuação em vidro fosco, esse aumento da atenuação significa que temos mais áreas esbranquiçadas. Então, surgem essas opacidades no pulmão do paciente. No caso em questão, é mais comum que seja em periferia. Aqui temos outros exemplos também que falam a favor disso. Então, aqui, aumento da atenuação, né, que é literalmente enxergarmos mais esbranquiçado do que o habitual. O próximo, que são nódulos no espaço aéreo, configuram como opacidades nodulares também, que são esparsas no parênquima, tem esse aspecto mais redondo, mais bem delimitado, e costumam estar bastante presentes também. Não era o caso do nosso paciente. Temos os nódulos em vidro fosco, que também configura como uma nodulação que vai ter um aumento da opacidade também, que vai estar mais hiperatenuante, ou seja, mais esbranquiçado, com essas delimitantes.
só que elas não vão estar completamente esbranquiçadas. A gente não vai observar um comprometimento das paredes brônquicas e dos vasos, diferentemente da consolidação, que eu vou abordar um pouco mais à frente, que já tem um apagamento dessas estruturas vasculares e das estruturas das paredes brônquicas também. Nesse caso aqui, por exemplo, temos as consolidações, que também repete o padrão, né? Eu vou falar daqui a pouco por quê, mas nesse caso que a gente está pensando, sempre um aumento da atenuação, a gente vai enxergar mais esbranquiçado. Nesse caso aqui, já tem um apagamento das estruturas, você não consegue mais ver áreas de parênquima aqui, fica só esse brancão. E temos aqui os broncogramas aéreos. Tem certas partes da via aérea que ficam preservadas, né, que é o que a gente consegue visualizar aqui. É bastante característico. Nessa imagem aqui também conseguimos ver outras opacidades em vidro fosco, e lembrar que, nesse caso que a gente está pensando, as consolidações podem surgir de forma bilateral, é bem comum, porque como é um acometimento sistêmico, então não vai ter predileção por um lado ou por outro. A pavimentação em mosaico é característica pelo espessamento dos septos inter- e intralobulares com atenuação em vidro fosco associada. O que é esse espessamento dos septos? A gente observa umas linhas. O espessamento dos septos podem ser lisos, irregulares ou nodulares. E geralmente indica aumento de líquido, congestão, hemorragia pulmonar. Aqui dá para visualizar, né, esses espessamentos e as áreas em vidro fosco que estão aqui, que eu já tinha falado. Aqui é a união dos dois que dá esse padrão de pavimentação em mosaico. Como eu já tinha falado, o espessamento dos septos. Aqui é porque ele traz... Eu usei um artigo como base que falava do padrão em mosaico, mas também tem um padrão de espessamento dos septos interlobulares sem vidro fosco. Esse aqui já não tem um aspecto de vidro fosco associado tão característico, por isso que eu trouxe. E o derrame pleural, que habitualmente é bilateral. A gente evidencia aqui na janela pulmonar como essa imagem, que faz um nível, diferentemente da consolidação, que não forma esse nível tão característico. E aqui a janela de mediastina, formando esse nível também. E aqui tem umas atelectasias também restritivas associadas, que podem estar presentes no caso do paciente. Lembrando que, assim, derrame, consolidação, espessamento dos septos, todos esses aspectos são bastante inespecíficos, então a clínica é muito importante para a gente fazer uma associação. A gente precisa entender o que é que a clínica do paciente está falando, olhar a imagem e fazer uma associação entre as duas coisas, porque por não ser tão específico, então a clínica, nesse caso, faz uma associação com a radiologia para a gente poder direcionar nossa hipótese diagnóstica. E eu trouxe uma sequência de algumas imagens para mostrar nos diferentes cortes, que eu achei interessante, que é um caso de um paciente que tem espessamento dos septos interlobulares, opacidades com atenuação em vidro fosco, opacidades alveolares irregulares e algumas áreas nodulares hiperatenuantes. Aí, esse artigo mostra diferentes cortes axiais da tomografia. Os cortes são crânio-caudais, né? Então, aqui já vai ser mais apical, também com todos aqueles achados que eu mostrei no slide anterior. Descendo um pouco mais, a gente consegue evidenciar essas alterações. Descendo um pouco mais, permanece. E aí você vê que é um aspecto completamente difuso e que nas bases pulmonares chega a se apresentar de forma um pouco mais exacerbada. E fazendo a correlação entre a tomografia de tórax, tomografia computadorizada, de alta resolução, como é que a gente justifica essas alterações? A atenuação em vidro fosco e consolidação são o preenchimento desses alvéolos por edema, exudados hemorrágicos, fluidos, de diferentes etiologias. O espessamento dos septos também tem essa relação com infiltração dos septos por edema, sangue, fluidos ou outro material que não habitual, que tende a levar esse aumento de densidade. Então, o que é que aumenta a densidade? O pulmão está cheio de ar. Então, se a gente tiver líquido, pus, células, uma quantidade maior de fluidos, tudo isso vai aumentar a atenuação e apresentar nessas diferentes formas. Cada forma dessa inespecífica para as demais doenças, mas sempre sugerindo alguma coisa correlacionando com a clínica, né? Sugerindo alguma patologia. E, por fim, os nódulos do espaço aéreo que estão relacionados a alvéolos preenchidos com sangue. A gente falou de um paciente que tinha uma síndrome hemolítica, tinha todos aqueles achados, então tudo isso está dentro daquele escopo que a gente está pensando para a hipótese diagnóstica principal. E é isso.
Parabéns aí pela sua apresentação, né? Obviamente também parabéns para a professora Rosa Brim, né, que é orientadora. Eu queria assim falar, porque nós temos aqui um trabalho que a gente fez aqui, eu orientei, né, da Eliana Matos, né, que é epidemiologista, e inclusive César também participa desse trabalho, né? Nosso professor tem participado junto aqui com Rosa também. E na época, deixa eu ver quanto tempo tem que a gente fez esse trabalho. Tem algum tempo, e a gente fez só com raio-x de tórax, por exemplo, tá certo? E foi encontrado naquele... Ela analisou consecutivamente os pacientes, tinha um grupo de pacientes do Couto Maia, e encontrou em pacientes que já estavam 4 dias com sintomas, 25% apresentavam alterações radiológicas naquela época. Rosa tem muito destacado o raio-x de tórax. O raio-x também é simples, né? Quer dizer, a gente tem essa evolução da tomografia computadorizada e tudo mais, né? O que é que adiciona, por exemplo? Eu acho que ela traz detalhes ali que talvez a gente não visse esses detalhes no raio-x. Não viria esse raio-x, né? Então, o que é que isso está adicionando, né? E essas alterações são muito diferentes, por exemplo, do Covid, por exemplo, né? Eu vi algumas coisas ali que Covid também dá alterações daquele tipo ali. Você ou o residente quiser comentar. A questão é justamente essa. O padrão básico é inespecífico e, por isso, Lara chamou a atenção de que é indispensável à clínica, porque o que a gente vê no preto e branco o preto é o pulmão, seja no raio-x, seja no raio-x, né, que você vai ter uma imagem com superposição, ou na tomografia computadorizada de alta resolução. O que é que adiciona em um, o que é que adiciona em outro? Na radiologia, você pode levar na beira do leito. Então, esse paciente que evoluiu de forma, digamos assim, muito grave, ele poderia nem ter tido condição de ir até porque essa é uma limitação da tomografia. A tomografia não pode ser feita à beira do leito como a nossa ultrassonografia poderia ser feita, porque hoje você pode usar não só a radiologia convencional, né, o raio-x de tórax, como a associação com o ultrassom para identificar esses achados, porque os achados são básicos. É a ocupação do espaço aéreo por material com densidade radiológica. Então, seja ele líquido, como, por exemplo, na congestão pulmonar, seja numa síndrome hemorrágica, como provavelmente a gente está diante, ele vai sempre se apresentar como uma perda dessa transparência. E aí, a depender de onde ela está, essa perda da transparência, é que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, quando é uma perda da transparência mais relacionada à base, a gente pensa em alterações de congestão. Por exemplo, se ele tivesse aquele mesmo quadro com uma cardiomegalia, a imagem levaria a gente a pensar em uma síndrome de congestão, uma insuficiência cardíaca. Mas com a história clínica e a forma de apresentação, corrobora a hipótese de uma síndrome hemorrágica. Bem, eu vou caçar a palavra e vou dar patologia. Me desculpem, porque senão a gente não termina. Mas queria fazer só um comentário. O exame que eu queria ter nesse paciente ao chegar era ultrassom mesmo. Porque eu ia confirmar, não era inespecífico, mas eu queria ver a viabilidade dele. Porque se o paciente tivesse um cálculo impactado e fosse colangite, não ia ter antibiótico que salvasse ele enquanto não desobstruísse a via biliar. Mas, professor, por favor. Então, bom dia a todos. Pode passar? Pode passar. Aqui? Ok. É possível que vocês tenham alguma familiaridade com a autópsia convencional. Né? Nesse caso, a gente fez uma autópsia minimamente invasiva. Nas autópsias minimamente invasivas, a gente geralmente coleta amostras do coração, dos pulmões, e dos pulmões nós coletamos do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Nós dividimos os pulmões em 4 quadrantes e coletamos amostras de cada um dos 4 quadrantes, tanto do direito quanto do esquerdo. Coletamos amostra do fígado, do baço, rim, cérebro, músculo. Nesse caso, nós coletamos amostras de bíceps braquial, quadríceps femoral e do gastrocnêmio, ou seja, o músculo da panturrilha, e também amostra de pele. Opa, ixi. Aí eu mandei, eu acho que eu mandei
eu mandei a apresentação errada. Mas eu tinha uma foto para mostrar, para vocês terem uma ideia das amostras que a gente consegue coletar. Então, a gente coleta amostras usando agulhas, a gente usa tubos Falcons de 15 ml, e a gente consegue pegar e coletar amostras que representam mais ou menos de 1 a 2 mililitros de tecido. Haveria como a gente trocar a apresentação? Eu tenho... Vou aproveitar para fazer um comentário aqui. Roque foi quem mais acompanhou, que eu conheço assim de próximo, paciente com Covid durante a epidemia, porque ele teve várias UTIs. E eu tenho certeza que ele viu algum caso de Covid com infiltração pulmonar e tal, e que o paciente fez quadro colestático. Teve isso, Roque, ou é lenda viva? Ô Áurea, você salvava os pacientes, mas Roque estava na UTI, ele é que pegava o caso que já estava... Com permissão aqui dos infectologistas, todos bem representados aqui, né? O quadro de Covid pode se manifestar de todas as maneiras possíveis. Aí. Inicialmente, a gente vê esse quadro mais de infiltração, né? Mas, assim... preenchimento intersticial, vidro fosco, pneumonia, e o quadro final realmente é uma síndrome respiratória aguda, grave, com angústia respiratória, com hipoxemia severa e preenchimento alveolar difuso. Então, poderia dar tudo isso aí e representa um quadro epidemiológico. Eu vou passar aqui para não atrapalhar a discussão. Obrigado, é que a hora é da patologia. Obrigado. Então, agora, desculpem por ter enviado a apresentação equivocada. Então, aqui vocês têm as amostras que nós coletamos num caso submetido à autópsia minimamente invasiva. Então, a amostra do coração, do pulmão direito, pulmão esquerdo, fígado, baço, rim direito e esquerdo, amostra do cérebro, a amostra de músculo esquelético e a amostra de pele. Então, esses tubos são tubos de 15 mililitros e vocês veem que a gente coleta uma quantidade de amostras que representam mais ou menos de 1 a 2 mililitros. Então, a gente consegue coletar uma quantidade de amostras suficientemente boa para fazer diagnósticos. Para vocês se lembrarem rapidamente da histologia do pulmão normal, né? A gente tem aqui uma secção histológica do pulmão, onde a gente vê ainda uma parte da pleura, e a gente vê septos, vê os alvéolos, né, esses espaços claros, abertos, e a gente vê os septos alveolares. Pra gente, aqui no maior aumento, a gente vê um vaso pulmonar e vê os septos alveolares. Vejam como eles são bastante delicados, né? No presente caso, essa é a amostra de um dos quadrantes do pulmão e a gente vê apenas em algumas áreas tecido pulmonar um pouquinho mais preservado e o restante a gente vê completamente cheio, né? A gente vê os alvéolos cheios de um material, tá? Então, na maior parte das amostras, a gente encontrava esse material dentro de alvéolos. E numa avaliação microscópica, a gente consegue ver ainda septos alveolares e a gente vê que os alvéolos estão repletos de sangue, né? A gente vê aqui em maior detalhe, a gente vê septos alveolares e vê congestos, né? Tem bastante hemácias dentro dos capilares e a gente vê alvéolos repletos de hemácias. Então, ele tinha uma hemorragia alveolar difusa. E isto, de alguma maneira, se correlaciona com a insuficiência respiratória que o paciente apresentou em vida. A gente, em alguns alvéolos, a gente via um material, como está isso aqui, olha, um material hialino, que representa membrana hialina e corresponde a uma mistura de fibrina com debris celulares.
Em outras áreas, a gente viu os septos alveolares com algum grau de infiltrado inflamatório mononuclear. Então, o quadro era basicamente hemorragia alveolar difusa com algum infiltrado inflamatório nos septos alveolares. Esses aspectos são muito observados em casos de leptospirose. Outra coisa interessante é que, no presente caso, quando nós olhamos as hemácias dentro de alvéolos, elas parecem um pouco alongadas, algumas têm forma de foice, né? Aqui, comparando com uma amostra de uma pessoa que faleceu por outra causa, a gente vê que as hemácias são arredondadas, enquanto que essas são, às vezes, com aspecto de foice e tal. Como ele é uma pessoa já adulta, e a anemia falciforme costuma causar manifestações clínicas numa fase muito mais precoce, o que nós pensamos é que ele tinha traço falcêmico. Nós obtivemos a amostra do DNA e nós estamos em fase de fazer genotipagem para demonstrar que ele realmente tem traço falcêmico. Além disso, ele tinha uma alteração hepática. A gente vê aqui um modelo tridimensional do lobo hepático, né, onde a gente vê a tríade portal, né, a artéria hepática, o ramo da veia porta e o ducto biliar. E nós temos aqui, então, a veia central, veia centrolobular. E nós temos aqui, então, um aspecto tridimensional do lóbulo hepático. A gente tem aqui uma imagem histológica, uma imagem plana, onde nós vemos a veia central, ou veia centrolobular, e espaços portas na periferia. E a gente vê que da veia central para espaços portas, a gente tem traves hepáticas, que elas se irradiam a partir da veia centrolobular na direção dos espaços porta. No presente caso, aqui estão amostras do tecido hepático e aqui uma avaliação microscópica. A gente, olhando para essa imagem, a gente vê que as células hepáticas, elas parecem afastadas, um pouco afastadas umas das outras, sugerindo um certo grau de desagregação do tecido hepático. Esse aspecto é chamado de destrabeculação. E esse aspecto é muito comum em casos de leptospirose. Somente para... tem um trabalho antigo do grupo da USP de São Paulo, que inclui o professor Tales de Brito, que eles mostravam tecido hepático de casos de leptospirose e mostrando a desagregação, né? Casos de autópsia, é claro. E a desagregação aqui é maior do que o que nós observamos antes. Mas, ainda assim, digamos, tanto o caso da gente como casos previamente publicados mostram essa desagregação em casos de leptospirose. E aqui, no mesmo trabalho, eles mostram uma secção de tecido hepático submetido à imunohistoquímica para detecção de antígenos de leptospira. E a gente vê dentro de células de Kupffer no fígado esses pontinhos vermelhos que correspondem à detecção de antígeno de leptospira. No nosso caso, a gente, com a colaboração do professor Amaro Duarte, do Departamento de Patologia da USP, a gente também fez imunohistoquímica. E aqui a gente continua, a gente vê hepatócitos desagregados, separados uns dos outros, e a gente vê em células de Kupffer aqueles pontinhos avermelhados que correspondem à imunodetecção para antígenos de leptospira. Então, esse caso foi um caso que foi diagnosticado como de leptospirose. No rim, vocês se lembram que ele apresentou clinicamente insuficiência renal aguda? Aqui a gente vê um fragmento de tecido, uma das amostras. A gente observou um grau de congestão em glomérulos e, além disso, nós encontramos algumas lesões tubulares agudas. A gente vê, digamos, esse túbulo daqui,
talvez esse aqui, em que a gente não vê a parte apical do citoplasma dos tubos, ou seja, provavelmente aconteceu uma lesão com perda de parte das células. Além disso, a gente vê alguns túbulos, como esse daqui ou como esse daqui, que tinham sofrido necrose. Então, ele tinha uma lesão tubular aguda e tinha necrose tubular aguda. Aqui, em maior detalhe, a gente vê alguns túbulos que têm os núcleos mais... Alguns túbulos têm os núcleos mais hipercromáticos, o citoplasma um pouco mais basofílico, e que representam regeneração tubular. Estão mostrando que ele teve necrose tubular aguda e já teve algum grau de regeneração tubular. Aqui, novamente, túbulos dilatados, com sinais de regeneração. E ele tinha também um infiltrado inflamatório mononuclear em vários locais do fígado. Então, ele tinha também uma nefrite, uma nefrite intersticial. Então, e esses aspectos, tanto a lesão tubular aguda, como a necrose tubular aguda e nefrite intersticial multifocal, são observados em casos de leptospirose. Nós fizemos também, com a ajuda do professor Amaro Duarte, a imunohistoquímica para a detecção de antígenos no rim. A gente vê aqui um túbulo cortado transversalmente, e a gente vê esses diversos pontinhos que indicam a imunodetecção de antígenos de leptospira. Então, nós encontramos antígenos de leptospira tanto no fígado quanto no rim, firmando o diagnóstico de leptospirose. Nós encontramos também, vocês se lembram que, pelo menos na fase final, ele apresentou uma arritmia ventricular. Nós encontramos aqui, são amostras do coração, nós encontramos um infiltrado inflamatório intersticial discreto, mas acompanhado de algum edema. Então, ele tinha uma miocardite discreta. Em alguns lugares, alguns locais, a gente via algumas células, talvez, digamos, essas daqui, como se tivesse ocorrido uma ruptura da membrana citoplasmática. Tá? Então, ele tinha uma miocardite com lesão de células isoladas. Que é possível que isto se associe à arritmia cardíaca que ele teve. Embora a gente não tenha coletado amostras do sistema de condução do coração, existem dados na literatura que sugerem que, numa parte dos casos de leptospirose, em que ocorre miocardite, ocorre comprometimento inflamatório do sistema de condução do coração. Aqui, de novo, aqui há amostras do coração, mostrando que havia algumas células como se tivesse perdido parte do citoplasma. Ao invés de elas serem assim, eosinofílicas, a gente vê áreas mais claras, sugerindo que ocorreu ruptura de membrana e saída de proteínas do citoplasma para fora das células. Curiosamente, numa das amostras que nós observamos, uma das amostras do coração, nós encontramos esse aspecto daqui, que a gente vê em detalhe, onde a gente vê aqui o endocárdio, a gente vê alguns miocárdios, e a gente vê esse tecido conjuntivo fibroso. Esse aspecto, ele indica que o paciente teve um infarto do miocárdio no passado. Isso permite a gente fazer o diagnóstico de infarto antigo do miocárdio. Então, não apenas ele tinha miocardite, mas no passado ele já tinha tido um episódio de infarto. E no músculo da panturrilha, no músculo gastrocnêmio, nós vemos aqui células de músculo estriado, nós vemos algumas células praticamente normais, e vemos também algumas células que o citoplasma está róseo, também sugerindo ruptura de fibra muscular e saída de proteínas de dentro da fibra muscular para fora, né? E provavelmente esses aspectos, a gente encontrou também em outros lugares, digamos, células como essa daqui,
ou seja, miócitos que são já fragmentados ao lado de algumas células inflamatórias, mostrando claramente morte celular. E provavelmente esses aspectos de lesão multifocal em células musculares de músculo esquelético, isso provavelmente está relacionado à dor que as pessoas têm quando tem leptospirose e tem lesão muscular. Na leptospirose, embora a gente ainda não conheça completamente ou tenha boa explicação para a patogênese, parece que um dos mecanismos de patogênese é o ataque dos complexos de interação e adesão intercelular. Então, aqui é o exemplo, seria, digamos, a representação de uma célula, de outra célula, e tem essa região aqui chamada de junção aderente. Essa junção aderente, existem proteínas chamadas caderinas que fazem ligação umas com as outras e, com isso, mantém a adesão de células. Existe um trabalho que mostra uma redução da expressão de caderina, tanto em pulmão quanto em fígado. E é por isso que ocorre no pulmão perda do contato de células endoteliais, afastamento e a possibilidade de extravasamento de sangue, como a gente viu naquelas primeiras imagens do pulmão. E também essas lesões aqui, elas devem estar associadas à destrabeculação hepática, que a gente viu numa das imagens iniciais. Então, além desse tipo de lesão entre o complexo que faz adesão de célula a célula, várias das proteínas da leptospira, elas parecem que elas são capazes de lesar diretamente a membrana de células. O professor Tales de Brito, num dos artigos, ele atribui a leptospirose a uma doença de lesão de membrana. Então, para sumarizar o que nós observamos, nos pulmões nós observamos hemorragia alveolar difusa. Nós encontramos aquelas hemácias falciformes, ou seja, provavelmente ele tinha traço falcêmico. No fígado, nós observamos destrabeculação hepática. No fígado, lesão tubular aguda e necrose tubular aguda e nefrite intersticial. Em coração, nós encontramos uma miocardite discreta e lesão multifocal de cardiomiócitos. Músculo esquelético, na verdade, nós examinamos tanto o gastrocnêmio como o bíceps e quadríceps, e nós encontramos lesão na microscopia nos 3 casos. É interessante que nos casos de leptospirose se chame a atenção das panturrilhas, mas provavelmente o que os indivíduos têm deve ser uma doença muscular de músculo esquelético generalizada. Então, nós encontramos essas lesões e nós concluímos como um caso que a doença básica era a leptospirose e as causas mais imediatas da morte foram a hemorragia alveolar difusa, bastante extensa, e necrose tubular aguda. Era isso. Obrigado. Eu vou passar para os demais patologistas, mas só para fazer um registro, uma correção. Quando eu falei que Roque tinha visto mais Covid, na UTI. Claro que os infectólogos, doutora Miralba, doutora Cléia, doutora Giovana e doutora Áurea viram mais, desde o PA até a UTI. Mas esse paciente específico que chegava com mais gravidade, o doutor Roque viu na UTI. Mas eu fiquei impressionado, professor. Achei fantástico. Realmente, eu não tinha noção de como... lembrar que é usado ultrassom para direcionar a biópsia e pode ser usado tomografia também, mesmo no cadáver. Mas, professor Mittermeier, esse é o Mittermeier patologista. Vocês estão acostumados com o Mittermeier aqui na sessão reumatologista. Vou falar com o pesquisador. Veja bem, primeiro parabenizar, Geraldo. Foi fantástico sua apresentação, extremamente didática, e não só didática, mas com muito conteúdo, muito boa. Veja só, o que eu estava conversando com a Áurea ali foi o tempo. E a Áurea me explicou que esse paciente ficou na UPA 12 horas, né? E ficou mais ou menos o mesmo tempo no Coto Maia. Então, esse paciente, a história dele
quando ele chega na UPA, eram 6 dias antes. Então, isso nós observamos em vários estudos, Daniel também trabalhou lá conosco em pesquisa, com o professor Albert Koch. Muitos dos pacientes que nós estudamos e que morreram no Cotumaia, foi aqui no passado, o trabalho que nós publicamos no Lancet, eram pessoas, vejam bem, que passaram por unidade de saúde à época. Naquela época não tinha UPAs, era o HGE e o PANROMA na Cidade Baixa, e o indivíduo chegava com essa história. Febre, dores musculares e muita coisa que chamava atenção. Dor muscular onde? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Principalmente se é na panturrilha, é muito sugestivo de leptospirose. Está claro? Ora, o que aconteceu? Nós publicamos esse trabalho e depois nós fomos reavaliar por que esses pacientes chegaram no Cotumaia e morreram. E quando nós fomos reavaliar, reestudar esses casos e fizemos uma segunda publicação, nós chamamos a atenção que esses pacientes tinham passado, vejam bem, em torno de 40% deles tinha passado por uma unidade de saúde, e como tínhamos uma epidemia de dengue, ninguém pensou em leptospirose. E aí achava que era dengue e mandava para casa para tomar Tilenol e ficar em casa. Da mesma maneira lá embaixo no PANROMA. Ora, quando o paciente chega no Cotumaia, já chega numa situação muito avançada, né? E muitos, 15 a 20% deles morreram naquela época, né? Esses dados foram publicados. A lição que ficou para a gente, que eu trago para vocês, é que nós perguntamos, será se os médicos não foram bem treinados e capacitados para fazer o diagnóstico de leptospirose? Nem tanto. Eles foram treinados, sim, mas poderia ser um pouquinho mais, né? Não ficar, porque tinha uma epidemia de dengue. Eu até entendo que na época o HGE, você está ali com um cara com uma facada, com um tiro, aí você está com febre, vai para casa. Mas não devemos subestimar um paciente que chega com a síndrome febril aguda no lugar desse. E perguntar um pouco mais, né? No passado a gente perguntava onde ele trabalhava, se ele era gari, se ele trabalhava com leite, com vacas, com animais. Hoje não, a gente tem que perguntar se ele, uma semana antes, botou o pé na lama, na água da chuva, que invariavelmente nós colocamos aqui, quase todos nós. Essa é uma pergunta. Só para dar um exemplo para vocês, eu falei a brincadeira da bicicleta, que é um caso emblemático, que foi um caso de um ciclista, como o Geraldo, que é ciclista, que ele, por azar, com a bicicleta dele, derrapa e cai dentro de uma valeta. Esse indivíduo, obviamente, atleta, então foi para casa, esperou um pouco, vai chegar até em casa, esse indivíduo depois vai parar no Cotumaia. Esse caso, Albert, nós escrevemos isso. Esse indivíduo chega no Cotumaia já num quadro gravíssimo. E aí, Rosa, que é fundamental, é fazer o raio-x de tórax, sim. Se o cara chega no hospital desse, e se você não tem evidência de sangramento, pede a ele forçar o escarro, que você vai ver talvez uma secreção já marrom. Aí você faz um raio-x de tórax. Eu, infelizmente, não vou mostrar porque não tem tempo, eu trouxe até para apresentação, mas fica para uma próxima vez, porque eu não estava, eu vim porque Geraldo me convidou para vir para a reunião. O paciente mostra um velamento do pulmão, eu já disse lá no Cotumaia, e nós, no passado, o Cotumaia passado, não esse novo, nós dissemos, olha, e se um paciente entrar com evidência de hemorragia pulmonar no raio-x, imediatamente, ventilação mecânica, hemodiálise. As pessoas morreram com 2 dias. Esse é o trabalho de uma colega nossa, Edilane Gouveia, que foi uma aluna minha de doutorado. Com 2 dias o cara morre. Mas se você faz ventilação mecânica e você entra com hemodiálise, você salva a vida. Isso, Cotumaia dá uma lição hoje para o mundo. Esses dados estão dando uma lição para o mundo. Então, essa é uma coisa extremamente importante. Quanto ao que Geraldo mostra aqui, conversando com os colegas americanos do CDC de Porto Rico, eles me disseram, olha, Bittermeier, lá no os diagnósticos, na maioria das vezes que nós confirmamos, foi mediante biópsia muscular. E que Geraldo está fazendo aí com autópsia mínima, que eu acho, viu, Antônio, que a gente tem que realmente estimular para fazer isso. Agora, gente, o problema da limitação de nós médicos é de que, às vezes, nós não tínhamos uma ferramenta para fazer um diagnóstico do paciente chegando no Cotumaia. Essa ferramenta está aqui. Isso nós desenvolvemos aqui na Bahia. É um teste rápido para leptospirose, que eu vou ter que contar essa história aqui para vocês. Esse teste foi desenvolvido da seguinte maneira. Nós sabedores, éramos sabedores, que as pessoas chegavam no HGE e no PANROMA sem, e lá não se fazia o diagnóstico, porque não tinha uma ferramenta, nós colocamos estudantes
daqui dessa faculdade de medicina e da farmácia, que ficaram lá no HGE e no Panrama, e quando chegava alguém com febre, dor de cabeça e dor muscular, dizia, e aí, nós temos um projeto da Fiocruz, o senhor quer participar? Nós vamos lhe acompanhar, e salvamos vida até no decorrer do projeto, porque esse indivíduo, nós escolhemos o sangue, e ficamos com esse soro, e não tinha, né, ainda, mas com esse indivíduo a gente ficava telefonando para ele, um dia, dois, ele voltava para a casa dele, e alguns, doutor, estou piorando, a gente colhia o sangue. Esse sangue, nós ficamos, alguns, quando estava piorando, a gente mandava para o Cotumaia. Esses foram salvos. Outros que nós perdemos o contato, talvez tenham falecido. Pois bem, logo a seguir, como nós verificamos aquilo que eu falei para vocês, 40% que tinha passado por uma unidade de saúde não se pensou em leptospirose, pensava em dengue. 20%, 30% em 2 unidades de saúde, em torno de 20% por 3 e 10% em 4 unidades de saúde, e ninguém pensava em leptospirose. Por isso nós dissemos, olha, nós temos que desenvolver um teste rápido. E como é que foi feito esse teste rápido? Pegamos o soro desses pacientes que nós coletamos na fase bem inicial, e um ex-aluno aqui desta faculdade, que está na patente, que é o Júlio Croda, famosíssimo hoje. O Júlio Croda, nós mandamos ele para a Califórnia, foi lá para Los Angeles, porque nós não tínhamos uma biblioteca de cDNA de leptospira, e no laboratório do David Hack, Júlio faz a triagem com soro nosso. E, obviamente, que começamos a detectar, mostrar, né, que pacientes já tinham anticorpos contra a molécula da leptospira, que depois nós demos o nome de LIGS, leptospira-like imunoglobulina. Desenvolvemos um teste, que esse teste, 70% ele é brasileiro, o dinheiro, e 30% é dividido entre a Universidade Americana de Cornell, onde o Albert estava à época, 10% para a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e 10% para a Universidade de Los Angeles, onde estava o David Hack. Mas é um teste nosso. Eu estou fazendo quase que um desabafo, hein, vocês vão ver. Em 2011, esse teste estava aprovado para a Anvisa. Quando Jacques Wagner era o governador da Bahia, ele teve lá na Fiocruz a convite nosso. Eu apresentei uma caixa igual a esta. E aí combinamos que tínhamos que lançar isso em 2016. Eu lembro que Dilma estava no poder ainda. Então a Dilma cai, tínhamos acordado trazer a presidente da República para lançar esse teste aqui na Bahia, porque queriam lançar no Rio, onde está Biomanguinhos, onde é produzido. Eu disse, não, vamos lançar na Bahia para mostrar que baiano tem cérebro, que nós somos capazes de fazer as coisas. Bom, esse teste está aprovado, está tudo, mas esse teste não está, a Áurea já usou esse teste no Cotumaia, aqui pacientes me pediram, eu mandei o teste vencido e funcionava. Esse não é o teste para o paciente que está com 3, 4, 5 dias. Daniel trabalhou a tese dele, doutorado em cima disso, ele sabe, né? Você tem leptospira circulando, melhor é ver leptospira. Mas esse é um teste que quando o paciente chega lá no posto de saúde, ou quando ele chega no Cotumaia, ele vai dar positivo, vocês lembram disso. Esse aqui eu vou deixar já com a Áurea de presente para levar para o Cotumaia, que está faltando lá. Agora, eu pressionei o Ministério da Saúde, nas gestões anteriores, desde a época do Alexandre, da Nízia, que é minha colega, e estou pressionando agora novamente, porque botaram alguém. Nós fizemos a avaliação, e quem fez a avaliação desse teste, dentro do nosso laboratório, um dos caras mais brilhantes que eu conheço, o ex-aluno daqui, Guilherme Ribeiro, e nós mostramos uma boa sensibilidade, boa especificidade para estar da medicina preventiva. E aí, esse teste daí, eu estou pressionando. Aí deram para alguém, o Ministério mandou para alguém avaliar, disse, o teste tem para avaliar, e o Ministério, enfim, publicaram até um trabalho, mas não conclui bem. Não, me diga que não presta. E é um teste que nós dissemos, esse é um teste, na primeira geração, precisamos evoluir para uma segunda geração. Terceira geração, como todo mundo faz no mundo. Esse teste está aí, a Áurea vai levar. Eu vou deixar também aqui no Hospital das Clínicas, eu vou mandar para lá mais uns pacotes, porque nós estamos até reavaliando agora, porque eu quero reavaliar o teste para pressionar de volta o Ministério, porque é inaceitável. Eu fui instigado a dar entrevista na televisão, quando nós tivemos a situação do Rio Grande do Sul, e eu lhe confesso aqui, para proteger o Ministério, proteger nossas instituições, eu digo, eu não vou dar um teste, porque eu vou jogar duro. Porque realmente, naquela época, com aquele boltzinho, um plástico, você poderia, na casa de alguém, furar o dedo e dizer, está com leptospira, levar doxiciclina e tratar o cara e salvar a vida dele.
Então, infelizmente, eu tenho um livro que eu li, do Martin Koch, com todas as palestras. Eu fiz uma conferência e fiz esse mesmo discurso que eu fiz agora, eu fiz lá em Recife, no dia 15, onde eu participei da SPBC, dando a mesma porrada que eu estou dando aqui agora. Eu disse, olha, isso é vergonhoso. Nós temos um teste nosso, e na época se preferiu até comprar outros testes da Pambil, onde tinha um teste nosso que pode ser utilizado, que eu não quero dizer que é o melhor teste do mundo, mas é o que nós temos, e que foi o primeiro teste no mundo a ser desenvolvido, e que tem a chancela da Universidade de Yale, de Cornell, de Berkeley e da Universidade da Califórnia. Então nós temos esse teste, gente, e eu espero que a gente volte a utilizar esse teste. Eu estou tensionando meus colegas lá de Biomanguinhos, porque é inaceitável. E aí eu vou encerrar com uma síntese que eu faço de um livro do Martin Koch, que ele diz que às vezes, na ciência você faz bem, na atenção está fazendo bem, na gestão está fazendo bem, mas não se traz um benefício para a sociedade, porque estão trabalhando isoladamente. O que nós precisamos é trabalhar em conjunto. É o cientista fazer o teste, o médico está utilizando o teste na atenção, e também os gestores prover esse teste para a sociedade. Desculpe aí, mas... Parabéns, professor. A palavra agora eu só vou franquear para quem tem RQE de infectologia ou patologia, tá certo? Infectologia. Tem RQE? Pode falar. É só para fechar, né? Que é já questão tá do nosso tarde. tempo. Obrigado, do André. tempo, né? Eu trouxe aqui, gente, o fluxograma do Ministério da Saúde de leptospirose, e eu só vou chamar a atenção desse primeiro slide, porque ele está aqui num QR Code, que acessando aqui esse QR Code, você tem acesso, né, a esse fluxograma completinho. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, a síndrome febril aguda, que parece dengue, mas não esqueçam da epidemiologia e detalhar essa epidemiologia, porque a dengue é igualzinho à leptospirose do começo. Então, você vai mandar para casa com dengue e o paciente tem, de fato, a leptospirose. Aqui está meio pequenininho, mas, gente, assim como a gente procura os sinais de alarme na dengue, aqui também a gente tem que questionar dispneia, tosse ou taquipneia, alteração urinária, principalmente oligúria, fenômenos hemorrágicos, incluindo escarro hemopitoico, hipotensão, alteração do nível de consciência, vômito frequente, arritmia e icterícia. São sinais de alarme, já num primeiro momento, que tem que indicar ao clínico que ele tem que ir para uma emergência, que ele tem que ir para uma unidade básica ou que ele tem que ficar internado naquela unidade. Geraldo mostrou ali a miocardite, né? É um achado da patologia, quase 100% dos pacientes têm achados em patologia de miocardite. Na prática, você nem avalia, você não percebe isso, mas o paciente tinha arritmia, então ele devia ter também a miocardite. Então, aqui, encaminhar para a unidade básica, antibiótico, numa fase inicial, está recomendado. A maioria dos guidelines recomenda, numa fase inicial, o antibiótico doxiciclina ou amoxicilina, é uma leptospira, é uma espiroqueta, com perfil de sensibilidade ainda muito bom às penicilinas, né? Então, seria a primeira escolha num quadro agudo. Quando a gente vai para as meta-análises e para as revisões sistemáticas, antibiótico já numa fase mais tardia não ajuda, não muda desfecho. Nessa fase aqui está recomendado e todos os guias ainda recomendam. Uma outra coisa que eu queria também lembrar, profilaxia. Vocês lembram a enchente do Rio Grande do Sul? Em que, num primeiro momento, profilaxia para todo mundo. Depois viu-se que não. Calma. Não vamos fazer profilaxia para todo mundo, é individualizar. Caiu no bueiro com a bicicleta ali, se expôs demais, individualiza ali naquele momento, mas principalmente orientar o paciente a observar a sua sintomatologia e voltar caso necessário. E muitas vezes pedir para o paciente retornar, principalmente quando ele tem sinal de alarme. Internando, a gente vai prestar atenção na leucocitose. Tem leucocitose, tem leucócito normal, leptospirose é uma possibilidade grande. Tem leucopenia? Pense em outra coisa. Aqui, depois que ele está internado, a gente vai também prestar muita atenção no quadro respiratório. Ele tem hipoxemia, ele tem pressão arterial, como é que está, né, a pressão arterial dele, a frequência respiratória, a saturação, o Glasgow, a diurese, tem sangramento, e aí, baseado nisso, você vai encaminhá-lo para a UTI, porque sim, a ventilação precoce muda desfecho, e dependendo da
questão de já ter uma síndrome respiratória aguda, se ele tiver oligúria ou se ele estiver urinando, também vai ter um diferencial ali em termos de hidratação e de diálise também precoce. Então, esse é mais ou menos o fluxograma, eu não vou entrar em detalhe. Aqui a gente tem a Sara com insuficiência renal oligúrica, não oligúrica, e dependendo de onde você vai encaminhando esse paciente, você ser bastante precoce nessa terapêutica vai mudar bastante o prognóstico do paciente. Então, eu vou deixar aqui esse QR Code, porque tem acesso a esse fluxograma. Eu acho que quem está na unidade básica, nas UPAs, é fundamental ter o conhecimento aí. Acho que eu respondi a sua pergunta, do antibiótico. Então, eu passo a palavra para o encerramento. Alguém tem alguma questão que a gente possa acrescentar? Mas a leptospirose abre diagnóstico diferencial com muitas patologias. Eu quero insistir novamente, para a infectologia, para as doenças infecciosas, a epidemiologia ajuda demais. Doutor, quer fazer uma pergunta, doutor? Doutor Marcos Luna, nefrologista. Cumprimentar pela sessão, a qualidade, nosso diretor. É o seguinte, veja como é importante a epidemiologia. Essa é uma condição que foi diagnosticada em 1800 e alguma coisa por um alemão chamado Adolf Weil, a síndrome de Weil. É o que esse caso apresenta aqui. O dado concreto é que é leptospirose. Esse quadro é mais frequentemente diagnosticado no sul-sudeste. Não obstante, a gente imaginar que as condições socioeconômicas lá são melhores. Mas é mais diagnosticada lá, talvez a competência clínica do laboratorial ser realizada lá. Mas o dado, Miterma, é que é impressionante que há cerca de 10, 15 anos, eu sei que você vem construindo esse teste. E esse teste não escalou, não empolgou a comunidade médica, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Por quê? Você sabe que teste tem a ver com sensibilidade e especificidade. Não sei. E isso tem a ver também aonde você aplica o teste. Aonde você aplica. Se aplicar o teste no Nordeste, talvez a resposta seja diferente no Sul-Sudeste, como é diferente na Califórnia, diferente na Alemanha. Por que a Alemanha não investiu mais no tratamento dessa condição? Porque deixou de ser importante clinicamente lá, epidemiologicamente. E em ciência, infelizmente, é isso. Se ela não tem impacto epidemiológico ou social significativo, a ciência não vai atrás. Certamente, esse é o dado importante. Mesmo aqui em Salvador, eu acho que hoje é cada vez menor a presença de leptospirose, como foi na época que o professor Ni Rocha ia ao Cotumaia. É muito menor. Infelizmente ou não, as crianças têm maior resistência à leptospirose. São casos raros. Mas quando chega esse caso aí, não é a insuficiência renal que matou o paciente, não. Foi a leptospirose, sim. E fazer hemodiálise não salvaria esse paciente. Talvez se tivesse feito a abordagem lá atrás com doxiciclina, amoxicilina, tivesse salvo o paciente. Mas é a palavra de nossa amiga. Perfeito, professor. Eu sou o senhor do tempo aqui. Eu acho que, como o Mittermeier foi citado, se ele quiser falar alguma coisa, senão, eu acho que a Áurea, se você quiser falar, e nós vamos encerrar, porque a gente quer cumprir o tempo para que a gente comece no horário e termine no horário. A sessão é de 11 às 12, com direito a um pouco de prorrogação. E na próxima sessão, os clínicos vão ter que ser concisos. Barberino, só para dizer o seguinte, Marcos, leptospirose, quando eu fui decidir fazer pesquisa de leptospirose com o Albert, eu fui buscar no no Ministério da Saúde quantos casos nós tínhamos no Brasil por ano. Sabe quantos tínhamos? 120. Não era verdade. Nós temos por ano aqui no Brasil mais do que 20 mil casos. Choveu. 8 dias depois, temos casos de leptospirose. É claro que a maioria não tem problema nenhum. Eu tenho um caso histórico do professor Zilton. O professor Zilton, uma época aqui, ele, quando era mais jovem, disse que levaram ele no Cotumaia antigo, porque tinha um caso lá que tinha olhos amarelados, acharam que era febre amarela. E aí o governador da época não deixava fazer autópsia, não queria criar um problema para o Estado. E aí o Arudinho convenceu a ele pulou o muro e fez a autópsia de madrugada, e ele viu que era leptospirose. Bem, me desculpem, eu vou agradecer, e, professor, me desculpe, eu vou dar por encerrado pelo tempo. Foi excelente, parabéns.